Eu vou começar a live aqui fazendo uma denúncia, tá, gente? É importante a gente falar do que aconteceu em Porto Alegre, porque isso já era esperado, tá? Já era esperado que depois de um tempo, depois das enchentes, esse assunto fosse minguando e caindo no esquecimento das pessoas que não tiveram que sentir na pele. Então é importante a gente falar ainda das consequências das enchentes, né? O que aconteceu? Então, vocês sabem das chuvas, né? Inclusive, caso não saibam, tem uma live aqui no canal falando sobre. E as pessoas ainda estão sofrendo com os danos, pra surpresa de ninguém, né? Só que acontece que o Sebastião Melo, esse crápula do Sebastião Melo, né, que é o prefeito de Porto Alegre, resolveu ser mais sádico ainda e colocou 100 famílias na rua, debaixo da chuva e com alerta de novas enchentes. Então, o que eu tô querendo dizer? Estão ocorrendo despejos em Porto Alegre. Deixa eu trocar a tela aqui. Sob chuva e frio, PM Gaúcha faz reintegração de posse e retira famílias de ocupação em prédio de Porto Alegre. Sebastião Melo e Eduardo Leite, diga-se de passagem. O que aconteceu? Depois das enchentes, muita gente perdeu sua casa. E aí, 4 prédios foram ocupados em Porto Alegre por vários movimentos sociais diferentes, inclusive o MLB, que é um movimento vinculado à Unidade Popular, que é o partido que a gente está o tempo todo colaborando aqui no canal e na Soberana. Só lembrando que ocupação é um direito constitucional. Se a gente fosse apelar para esse justpositivismo, mesmo assim eles estão dentro da legalidade. Para vocês terem uma noção do dano que as chuvas causaram em Porto Alegre, e Porto Alegre não foi nem de perto a cidade mais afetada. São 93 mil domicílios destruídos em Porto Alegre e 160 mil pessoas afetadas, tá? Esses são os números de Porto Alegre. O que o governo tá querendo fazer como solução? O governo tá querendo contratar empresas privadas para construir uma espécie de bairro provisório ou cidade provisória para as pessoas, no lugar de ocupar os espaços já existentes. Por quê? Porque assim eles preservam a santidade da propriedade privada e fazem empresas privadas lucrarem com recursos públicos, reconstruindo esses lugares temporários, digamos assim. Então, a gente fala sempre aqui a mesma coisa, né? O capitalismo floresce na desgraça alheia. A destruição da cidade é uma grande oportunidade para empreiteiras privadas, tá? O capitalismo não tá nem aí pra vida humana, ele só tá aí pra valorização do capital. Vamos ler uma citação dessa matéria aqui. A liderança do MLB, que é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que é o movimento que eu falei, ligado ao P, Luciano Potosí, reforça que o problema da moradia no Rio Grande do Sul não é algo novo. Abre aspas pra ele. O desemprego faz com que as pessoas não tenham onde morar. Inclusive o valor dos imóveis também, o aluguel e tudo mais. E as áreas de risco a que fomos expostos agora com o alagamento pioram essa situação. Fecha aspas pro Luciano. Gente, no capitalismo é muito comum as pessoas caírem num círculo vicioso de desvantagens. Então é aquela coisa de perder o emprego e aí perder a casa porque perdeu o emprego e aí não conseguir emprego porque não tem casa e aí cair nesse looping de desvantagens que você não consegue sair mais. É por isso que a gente diz o tempo todo que o que separa a gente da pessoa que tá morando debaixo da ponte é um mês ruim. É um mês ruim, porque esse looping de... essa bola de neve, como falaram aí no chat, de desvantagens, ela é cumulativa. Então vamos lá. Vamos para o que o Luciano falou, que é o problema da moradia em Porto Alegre não é uma coisa nova. Em 2021, Porto Alegre registrou um déficit habitacional de 90 mil unidades. Déficit habitacional não é só gente que não tem onde morar, mas é também gente que está morando de favor ou gente que está morando em situação muito inadequada. Então, só para mostrar para vocês, 1/3 desse déficit é de situação precária. De gente que mora sem água, sem luz, com risco de desabamento, com risco de desmoronamento, em lugar que tem muita poluição, etc. Vocês sabem do que eu tô falando. De acordo com o censo de 2022, lembra daquele censo que demorou pra caramba pra sair? 100 mil domicílios estavam vagos em Porto Alegre. Ou seja, nós temos 90 mil unidades de déficit e 100 mil domicílios vagos. Façam as contas. Isso aqui é a regra em várias cidades, tá? Várias metrópoles. Costuma ter mais casa sem gente do que gente sem casa. Dava pra resolver o déficit do dia pra noite. Sério. Se não fosse a santidade da propriedade privada. O que acontece? Das ocupações que foram nesse prédio aqui, ó, a mais recente é essa aqui, a ocupação Sara Domingues, do MLB. A Sara Domingues era uma estudante da URGS e ela foi assassinada no começo desse ano. Então, a UP e o MLB resolveram homenagear a camarada Sara pela sua militância e pela sua luta, batizando a ocupação com o nome dela, né? O prédio que foi ocupado era a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Hessler. Era um prédio do governo estadual e estava abandonado pelo governo estadual há 12 anos. 12 anos. Domingo, dia 15, o MLB ocupa o prédio e funda a ocupação. E, gente, um prédio que estava abandonado há 12 anos é despejado em 24 horas. O governo Eduardo Leite desocupou o prédio em 24 horas.
prédio da CEPAM, inclusive para aprofundar também essa denúncia. Algumas outras entidades e sindicatos que tratam do meio ambiente funcionavam naquele prédio. Eu acho que esse desmonte foi feito nos governos anteriores e aprofundado agora no Leite faz muito pertinente a ocupação daquele prédio, pela falta de política habitacional e pela falta de política de proteção ao meio ambiente. Hoje nasceu uma ocupação, a ocupação Sara Domingos, organizada pelo MLB, onde mais de 100 famílias ocuparam um prédio abandonado há mais de 10 anos para poder fazer valer o seu direito à moradia, mas o governo do Eduardo Leite, junto com a polícia fascista, de prontidão, foi despejar essas famílias, ao invés de estar levando assistências a essas famílias que são vítimas da enchente, dessa tragédia anunciada que a gente teve aí no Rio Grande do Sul ao longo desses meses, e aí ainda conseguiu prender, criminalizar, as famílias do movimento. Ao vivo, na Júlio de Castilhos, onde o MLB ocupou o prédio aqui e a polícia veio para fazer a reintegração de posse, reintegração administrativa. Barraram a vereadora Abigail de entrar. Chamado, sou direitos humanos da Câmara Municipal, procuradora da mulher. Estou aqui para conversar com os dirigentes ali, tentar ver como que a gente vai acomodar essa pessoa. Estou gravando lá do outro lado. Está sendo feita prisão, detenção das pessoas e logo depois liberado. Você tem distanciado, não tem como entrar por um princípio de segurança. Estou preocupada com a minha segurança. Eu estou preocupada com as crianças, com as mulheres que estão lá, Major. Tá. O senhor vai me dar licença e me autorizar a minha passagem? Não vou lhe dar licença. Vocês estão vendo aqui o absurdo, em plena chuva, em plena enchentes, o povo procurando um lugar para se abrigar e o major está proibindo a minha entrada aqui para dar solidariedade e buscar solução. Para onde vão essas crianças? Para onde vão essas mulheres? É um absurdo, gente. Chuva que cai e ele se dispõe a vir aqui retirar crianças e mulheres num prédio público desocupado há mais de 10 anos. E eles não podem deixar as pessoas ali. Olha, são muitas crianças, muitas mães, muitas pessoas idosas debaixo de chuva na rua, depois do despejo, sem acesso ao advogado, sem acesso à Comissão de Direitos Humanos, que está aqui tentando entrar e não está conseguindo. A gente recebeu informação lá de dentro agora que as pessoas estão sendo torturadas, tem gente sendo atendida pelo SAMU e a gente não sabe a verdadeira condição das pessoas porque eles não deixam a gente ter acesso. Isso aqui é um estado de sítio e a gente viveu isso na ditadura militar. Não dá para permitir que isso aconteça em pleno 2024. E ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, quando essas famílias já passaram por inúmeras violações de direitos humanos. Gente, o que está acontecendo aqui hoje é um crime bárbaro. Não tem nome para isso aqui que está acontecendo. A gente não consegue acessar as pessoas, a gente não consegue chegar perto das pessoas e a gente só escuta um ou outro gritando, tá levando preso, estão levando aqui, a gente não sabe o que está acontecendo. Estamos aqui depois de ser despejado de forma extremamente violenta do prédio que a gente ocupou, com gás de pimenta, com agressão a crianças, a mulheres, a idosos, num prédio que estava fechado há 11 anos, servindo de moradia para rato, pomba e barata. A gente está colocando as coisas do pessoal, tudo aqui na chuva, deixando de qualquer jeito. Não tem onde colocar os pertences das pessoas que perderam tudo nas enchentes e agora foram removidas de forma truculenta pela polícia militar aqui em Porto Alegre. Eu quero que vocês pensem nessa proporção. 12 anos de abandono, prédio público, 24 horas pro despejo. Inclusive, nossos camaradas do MLB chegaram a ser detidos, mas eles foram soltos no mesmo dia. Eles foram fichados pela polícia. Governo Eduardo Leite promove desocupação violenta em Porto Alegre. Qual que foi a justificativa que eles deram? Risco de queda da marquise do edifício. Bom, se fosse realmente o risco de queda da marquise,
Era só eles dialogarem com as pessoas e realocarem essas pessoas para outro lugar que não tem risco, né? O que a polícia fez? Ela chegou destruindo a porta e batendo em todo mundo. A polícia, num prédio que disseram que estava com risco de queda da marquise, entrou chutando e destruindo a porta e descendo o cacete na população, tá? Então, assim, gente, por que a gente tá falando sobre isso? Perdão. Imaginem a situação de pessoas que já perderam seus domicílios. Agora, imagina a situação de pessoas que já têm que viver em ocupações. Porque eu não sei se vocês já foram em ocupações, tá, gente? Às vezes o governo trata ocupações como se fosse morar de graça muito bem. Gente, morar em ocupação é muito difícil, tá? Geralmente são prédios abandonados, que nem esse, prédios em situação precária, prédios que não têm água corrente, às vezes não tem energia, prédios que não têm internet, que hoje em dia não é uma coisa trivial. Internet é artigo de primeira necessidade para muita gente que trabalha, com internet. São prédios que não têm janela, muitas vezes não tem os vidros, tem madeira exposta, prego e parafuso enferrujado, exposto. São coisas perigosas. Viver numa ocupação é difícil. Nós da Soberana visitamos as ocupações do MLB o tempo todo. Para lazer também é importante, muito bem lembrado. Gente pobre precisa de lazer também, né? Isso é muito desumanizante, inclusive, achar que essas pessoas têm que comer farinata do Dória e dormir em cima de um teto, não é assim. Poço no elevador, elevador com... O fosso do elevador é poço, né? Fosso. O fosso do elevador é perigosíssimo, perigosíssimo. Pode ter infestação de bicho, então é uma coisa assim, é difícil. E aí essas pessoas que já estão nessa situação precária ainda sofrem a violência da polícia, com a liderança detida e fichada pela polícia, por exercer um direito básico. Novamente, se fosse realmente risco de queda da marquise, o que o governo deveria ter feito, se fosse, não era, tá, gente? Não caiam nessa. Era realocado essas pessoas para um lugar adequado. E muito menos ter entrado para tirar essas pessoas na porrada. Então, assim, a gente queria fazer essa denúncia, tanto pela memória da Sara, né, que é uma militante que a gente tá homenageando aqui, quanto para mostrar a situação das pessoas que já estão em altíssima vulnerabilidade depois dessa enchente. E a maneira como o governo Eduardo Leite e Sebastião Melo estão tratando essas pessoas, tá? Isso porque a gente só tá falando de Porto Alegre. E sim, os militantes, isso é bem lembrado. Os militantes da UP estão sendo presos o tempo todo agora, tá? Teve um militante da UP preso no Senado ontem, eu não sabia. Só pra falar pra quem é novo, eu não sou militante da Unidade Popular, tá, gente? Eu sou da Soberana, que é uma organização independente, mas nós da Soberana fazemos uma aliança ideológica, tática, com a Unidade Popular, desde muito cedo, desde quando a gente estava ainda, né, engatinhando na nossa militância, e é uma militância que tem, e é uma aliança, perdão, que tem se mostrado muito frutífera, porque a gente consegue fazer com que as pessoas tenham contato com o nosso trabalho na internet, e a Unidade Popular tem absorvido a militância que quer se organizar, por ser um partido de massas. Então, esse trabalho tem sido muito interessante, e a gente tem muito orgulho de estar podendo trabalhar com os camaradas da UP. Só pra explicar pra vocês que eu vi que teve dúvida aí no chat, certo?